Boa noite a todos vocês que estão aí conectados aqui no Mais Itápolis. Estamos começando agora mais um De Frente com Isilda Reis. E hoje com uma ilustre pessoa que vai ser entrevistada, que é o itapolitano renomado nacionalmente, né? Ser humano aí de muito talento, ser humano de luz, um profissional extremamente capacitado que hoje vai aqui conversar com a gente, que é o Dr. Laerte Dante Biasotti. Boa noite, Dr. Laerte. Boa noite, Zilda. Boa noite a todos os nossos telespectadores, né? Aqueles que estão nos ouvindo. Os meus cumprimentos. Nós estamos aqui, Zilda, num bate-papo, né? Não gosto de entrevista, gosto de conversar, né? E vamos conversar bastante, hein? Você que está em casa, chama o pessoal, chame os amigos, vem correndo aqui para ouvir essa conversa gostosa com o Dr. Laerte Dante Biasotti. Enquanto isso, a gente vai chamar aqui os nossos patrocinadores, o pessoal que acredita no nosso trabalho e que vem propiciando que você possa ter acesso a essas informações boas e construtivas que a gente vem apresentando aqui no De Frente com Isilda Reis. Está pronto aí, diretor? Vamos aí. Venha você também anunciar no De Frente com Isilda Reis. Mega promoção. Você anuncia no De Frente com Isilda Reis pelo Mais Itápolis, é amplamente visto em Itápolis e toda a região e ainda ganha bônus de divulgação de graça todos os dias no Facebook /Jornal da Cidade. E mais, hein? 2 lives mensais com Isilda Reis. É imperdível. Entre em contato agora mesmo pelo 99601 8092 ou pelo WhatsApp 99734 8092. Venha ser amplamente visto em Itápolis e toda a região no De Frente com Isilda Reis pelo Mais. Voltamos então com o De Frente com Isilda Reis e agora a gente vai aqui bater um papo gostoso com o Laerte Dante Biasotti. E se você quiser enviar alguma pergunta, quiser saber alguma coisa a mais, pode mandar que o nosso diretor aqui, o João Valentim, está atento e vai passando aqui para a gente. Mais uma vez, boa noite, doutor Laerte. Obrigado aí por ter aceito vir aqui no nosso programa. E a gente queria começar perguntando para o senhor, a gente vai falar hoje aqui, inclusive nesse mês, né, em homenagem ao advogado, a respeito da valorização do profissional. Sem advogado, é possível se fazer justiça? Inicialmente, eu não gosto muito de configurar uma data para o advogado ou qualquer outra classe. Eu acho isso injusto para a sociedade, entende? Nós vivemos dentro de uma sociedade repleta de trabalhadores, de empresários, e focalizar apenas uma classe, eu acho que não é justo. Por isso eu entendo que o mês do advogado é aquele momento em que ele está atendendo o cliente dele, que está dando uma orientação, está dando um encaminhamento na atividade profissional. Mas nós temos centenas de outras pessoas que exercem diversas atividades que merecem mais que a gente ser lembrado e não são lembrados. Por isso, Zilda, mês do advogado, eu não gosto muito de dizer, de certificar, de falar dessa existência, né? Na verdade, eu entendo que o advogado é um servo da sociedade.
E sem o advogado, é possível fazer justiça, doutor? O conceito de justiça está sendo muito reavaliado, né? O que é justiça? Sabe? Sem advogado não faz justiça. Mas o que é justiça? Se você avaliar há 20 anos o que era justiça e trazê-lo para o dia de hoje, com toda essa transformação na sociedade, nós ficamos perguntando quem é necessário dentro da sociedade para fazer com que essa sociedade seja mais igual e cresça respeitando o ser humano, amando o seu semelhante. Eu acho que advogado é mais um dentro da sociedade. Sem médico é possível fazer justiça, porque o médico é aquele que atende as pessoas no momento de carência, de dificuldade. Sem um engenheiro é possível fazer uma construção, uma obra pública. Então, tudo se entrelaça, Zilda. Assim, a justiça não se faz somente com os operadores do direito. A justiça se faz atendendo os clamores da sociedade. Portanto, sem advogado não se faz justiça, mas, ao mesmo tempo, sem as demais pessoas, não existe a justiça. Agora, o senhor atua na área há já 50 anos. Mudou muita coisa de quando o senhor começou até hoje? Totalmente. Totalmente. Mudou tudo. Mudou tudo. Os cursos de direito de 50 anos a esta data, eles direcionaram, acho que 70% ou 80% dos cursos de direito, eles direcionaram para concurso público. Ninguém dentro da faculdade, nem os professores, nem os diretores e os donos de instituição, nem mesmo as faculdades públicas, pensaram em abrir uma prática forense para ensinar, para orientar, para fazer com que o advogado soubesse tratar o seu cliente como ser humano, com respeito, com carinho, com educação. Ninguém ensinou isso, Zilda, só a prática é quando se apanha muito. E aí, então, houve essa mudança. Tipo, na tua época, o pessoal... Como que aprendia essas questões humanitárias, principalmente de como cuidar do cliente? Eu acho que o advogado é o primeiro juiz de qualquer causa. Ele tem que ter bom senso, ele tem que ter equilíbrio, ele tem que ter sensatez no analisar aquilo que a pessoa traz para ele avaliar, entende? Eu entendo que sem o bom senso não existe qualquer possibilidade de você resolver, desenvolver um trabalho a favor do seu cliente. O bom senso. Por quê? Porque existe o outro lado, existe o outro segmento, existe um outro advogado. Então está tudo mudando. Por quê? Porque a justiça hoje, eu nunca acreditei muito na justiça. Eu tenho 50 anos de vida profissional, estou completando esse ano, e sempre a justiça me assusta, a cada momento, com as suas decisões subjetivas. Entende? Então é muito complicado, porque eu lhe pergunto a todos vocês, se você tem uma questão para resolver com uma pessoa, não é melhor a mesa do diálogo? Por que você chamar um terceiro para resolver um assunto que é seu? É seu e daquele que antes era seu parceiro. Então, por isso, está mudando muito, está mudando, está avaliando. Aquela questão do contencioso, de que o fórum, que fervia o fórum, aquela questão das houve 10, 12 testemunhas, o processo aqui, o processo acolá, principalmente as questões de costumes, né? Tudo isso aí está mudando muito e está se transformando numa grande coxa de retalhos que não sei aonde vai concluir. Mas eu lamento muito, não a transformação, mas o caminho que está seguindo. E a justiça online, que hoje em dia já está se entrando aí nesse campo, né? O que vai acontecer? Não, extinguiu, acabou a sociedade, né? A justiça online, ela colocou todo mundo dentro de casa e deixou na mão de um juiz, de um promotor e de um desembargador, o ministro, falar o que é certo e o que é errado. Quem decide, quem manda é a sociedade. Quem fala o que quer é a sociedade. A sociedade, hoje nós estamos passando por um momento de muita crise, mas a sociedade é que determina, através dos costumes, dos hábitos, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Portanto, e como que você faz para avaliar a sociedade? É a convivência.
é o encontro, é o diálogo, é o fim de tarde, é a rua, sabe? É isso que a internet e o processo digital extinguiu. E é uma coisa que parece sem volta, né? Inclusive, o Laerte tem também um posicionamento a respeito da internet separando os seres humanos, né? O ensino pela internet, é tudo. Como é que é isso? Eu sou radicalmente o curso pela internet digital. Nada substitui a sala de aula, nada substitui. É lógico que a internet coloca na sua frente. No meu tempo eu era obrigado a comprar 30, 40 livros por ano, né? Hoje não compra nenhum, né? Então tudo isso é importante e é necessário, celular e tal. Em 1994, o Ministério das Comunicações era tudo estatal, né? Quando o governo veio e privatizou os meios de comunicação, principalmente a telefonia, todo mundo assustou, criticou e tal. Teve partido político que não assinou nada, votou contra e tal. Mas está chegando a era da informática, mas isso tem que ser uma parceira da sociedade, não uma substituta da sociedade. E essa era digital, esse avanço, principalmente na educação, que a gente até viu essa polêmica, né, agora esse mês, que o governo do estado queria tirar os livros assim do processo educativo, trabalhar só com o virtual. Felizmente, aí parece que o pessoal está voltando atrás, né, vai voltar os livros. Como o senhor que acompanha e que é bem assim conectado com o que acontece no mundo, essa questão da internet no estudo, ela vai aumentar a diferença, a desigualdade social? Bom, vou falar uma coisa aqui que você vai assustar, né? Mas não vai demorar 20, 30 anos no máximo. Nós vamos nos comunicar com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta sem necessidade da internet e sem necessidade dos meios de comunicação. Daqui a pouco a gente está se comunicando com todas as pessoas em qualquer lugar do mundo, conversando. E como que vai acontecer isso? Eu não sei, mas pela telepatia, por alguma coisa. Mas daqui a pouco a gente vai se entrelaçando com todo mundo, vai conversando com todo mundo e a internet vai ficar ultrapassada. Eu falo isso porque eu venho de uma geração, quando eu nasci, eu vou falar nasci aqui, porque para ser bem claro, né? Mas quando eu nasci com a lamparina. Eu cresci com a lamparina até meus 7 anos de idade. Depois vi o lampião dos 7 aos 9. E somente com 14 anos é que eu fui ver a energia elétrica. Os meios de comunicação chegaram para mim, a televisão, quando o Brasil jogou em 1958. Então veio essa transformação veio essa transformação muito rápida, né? E ela chegou e tal, quando chegou em 94, então isso expandiu tudo e tal, abriu para todo mundo e tal. Então tudo isso aí, todo mundo tem todos os direitos e eu defendo isso. Não se pode cercear direito nenhuma das pessoas de falarem o que elas pensam e o que elas acham. Não se devem, se tiver alguma ofensa, alguma crítica, alguma injúria, alguma calúnia, o Código Penal está aí para penalizar essas pessoas. Mas tudo isso essa abertura toda, ela vai chegar um momento em que ela vai acabar. Aí começa o retorno, porque a vida é uma roda gigante. Ela não muda, ela vai girando, entende? Hoje aqui está todo mundo aí e tal. O conceito de família hoje, você sabe que eu sou bem conservador, eu falo que família é o epicentro da evolução da sociedade. Então tudo isso aí daqui a pouco vai mudar. Vai mudar, vai voltar tudo o que é família, convivência, os amigos, aquelas parcerias, tudo isso daqui a pouco muda. Hoje, essa revolução, essa liberdade, esse falatório e tal aí, eu saio para a rua, eu fico ouvindo as pessoas falarem, as pessoas acham que eu sou mais experiente, eu tenho mais cultura, eu fico ouvindo outras pessoas e tudo, fico muito feliz, porque as pessoas parecem assim, na busca de informações, na busca de orientações, de ensinamentos, e isso você não adquire com a internet. A internet é um monólogo, né?
bom dia, boa tarde, hoje eu fui lá, fiquei sabendo isso e tal. Mas aquele momento do fim de tarde, aquele momento do vinho com os amigos, aquele momento lá do teatro, do filme em São Paulo, certo? Esse momento é insubstituível. E a gente está, então, num processo de transformação. Não se sabe quanto tempo demora, mas o senhor avalia que vai ser rápido essa transformação. É rápida, é rápida. Essa transformação, essa mudança do que vocês estão vendo hoje, não tem 10 anos, ela muda já já. Ela se transforma rapidamente, rapidamente. Daqui a pouco nós vamos estar num outro conceito, num outro degrau de evolução e tal, certo? Porque o ser humano é um espírito em evolução, né? E ele está evoluindo, evoluindo. Então, quem professa a religião espírita sabe que o diálogo entre os dois planos existe, né? E você hoje não precisa de ninguém para conversar com os seus entes queridos que estão no plano espiritual, né? Não precisa. Você, através dos médiuns, ele aparece e conversa com você abertamente. E quando você desconfia, fala que tudo isso é mentira, aí ele lembra algumas historinhas suas lá do começo da vida, umas historinhas suas que você não contou para ninguém e tal. Ele lembra, ó, tal dia você lembra disso. Aí você para pensar, fala, opa, certo? Então, isso vai se transformar em uma coisa corriqueira. Todo mundo vai conversar com todo mundo, vai dialogar, vai transmitir, certo? O Valentim está aqui pensando aqui, daqui a pouco ele fala, pô, meu irmão está lá em Porto Alegre, eu vou conversar com ele. E aí ele Vai se conectar. manda uma mensagem para o irmão já se sintoniza lá, já fala, estou atento, pode falar. Isso vai acontecer. Vamos chamar de louco quando sair daqui, né? Mas isso vai acontecer. Eu não sei se eu vou estar encarnado para ver isso aí, porque já estou com 75 anos de idade, mas daqui a pouco a gente vai ouvir muitas e muitas pessoas falarem sobre isso. Para quem não sabe, o Dr. Laerte, ele é a tia dele, a dona Yolanda, né, Santoro Imortal, né, que realizou um trabalho muito grande aqui em Itápolis, né, marcante, que ajuda até hoje milhares de pessoas, né? Olha, nós viemos ao mundo, nós reencarnamos, nós temos compromissos, né? Todos nós temos nossos compromissos, as nossas tarefas, nossas obrigações. Nós temos 2 compromissos. O primeiro compromisso é nós nos consertarmos, certo? A gente tem que se consertar como pessoa, como espírito. Nós somos defeituosos, nós somos falhos. E Deus nos deu essa oportunidade de estarmos dentro da sociedade para a gente consertar o nosso ser, o nosso espírito. Esse é o primeiro compromisso, o mais importante. O segundo compromisso é você estar dentro da sociedade, oferecendo para as pessoas aquilo que você conquistou, aquilo que você aprendeu. Você não pode guardar para você, só dentro de você, aquilo que você teve a oportunidade de aprender, de conhecer. Então, todo esse aprendizado é como o professor, como o Valentim está aqui hoje, ele foi professor, então ele ensinou. O professor, o cara que adquire esse conhecimento, ele tem que chegar no meio da sociedade, nas conversas com as pessoas, falar, eu penso assim, eu avalio assim. E oferecer o ombro às pessoas, um sorriso, um abraço, porque sem isso a gente não é nada. A gente é um cisco, né? Daqui a pouco a gente vai embora e deixou para trás todos aqueles compromissos que nós tínhamos e nós não cumprimos. Por isso que eu falo que dentro da sociedade, nada substitui o diálogo, nada substitui o bom senso, nada substitui o equilíbrio. A gente está falando a respeito de evolução, vamos já entrar aqui rapidinho, perguntar aqui. Mas você hoje me chamou aqui para falar da valorização do advogado. Então, já vamos, antes de entrar aí na questão da valorização do advogado, aproveitando aí o lance da evolução, qual a tua avaliação a respeito de Itápolis? Porque Itápolis eu costumo dizer que é um lugar, muita gente de talento num lugar só, você entendeu? E de repente, às vezes a gente parece que tem a impressão de que Itápolis está estagnada. O que acontece? Me permita dizer que os grupos políticos se odeiam, né? E cada um quer destruir o outro. Enquanto isso continuar, não existe a menor possibilidade de você reconstruir essa cidade. Quando eu nasci em 1948, Itápolis tinha quase 70 mil habitantes. A zona rural era muito maior que a zona urbana. E hoje nós temos 41, 42 mil habitantes.
sabe? As pessoas que insistem em ficarem aqui não vão embora. Zilda, para você transformar a cidade de Itápolis numa cidade de crescimento, você precisa rever alguns conceitos de políticas públicas, né? Eu acho que a cidade tem que se tornar tem que ter simpatia. A cidade tem que ser simpática para aqueles que vêm visitá-la. A cidade tem que receber essas pessoas que aqui chegam com maior amor, com maior carinho, com maior felicidade. E como que você recebe as pessoas com alegria, com simpatia? Eu comento isso quase todos os dias, né? Nós não temos nenhuma entrada digna, decente. Nós não temos uma cidade que uma porta de entrada, sejam bem-vindos, nós estamos te recebendo de braços abertos. Nós não temos. Nós saímos aqui pelos fundos de Itápolis, eu vou falar fundo, mas não é fundo, sabe? Vamos para Tabatinga. Olha, você acha que aquilo é lugar para receber as pessoas de Tabatinga que vêm nos visitar? Você acha que é possível isso? Você sai daqui e vai para Ibitinga, a mesma coisa. Então, nós temos que ter simpáticos, nós temos que agradar, receber, abraçar, trazer, convidar para almoçar dentro da nossa casa. Assim você vai construindo uma cidade, você vai transformando uma cidade. Além daqueles chavões, né? Vocês chegam aqui e falam assim, bom, eu sou empresário de São Paulo, vou trazer minha empresa para o interior, estou visitando Itápolis. Aí chega e pergunta para você assim, tem teatro hoje em Itápolis? O que é isso? Quando que vai passar o filme tal? O que é isso? Bom, eu gostaria de ir no museu, visitar o museu, assim, o que é isso? Certo? Aí passa nos paralelepípedos, que é a coisa mais maravilhosa que nós temos, né? que é uma história de vida, não tem nenhuma conservação. Tá? Então, essas coisas todas, se nós não conscientizarmos que nós temos que construir, através do diálogo com todos os segmentos políticos, uma Itápolis mais igualitária, no sentido de ser com uma infraestrutura perfeita, acabar com essas mazelas do saneamento básico, que são mazelas. Nós temos 3 córregos que cortam a cidade, e se você andar pelos córregos que cortam a cidade, eu ando, você vai ver sujeira, mal-estar, ninguém cuida, sabe? Não estou ocupando, esse prefeito até que está fazendo bastante coisa para a nossa cidade, mas precisa, a sociedade precisa cuidar da sua cidade. Não é o prefeito, não é o vereador, não é lideranças políticas, não. São esses 40 mil habitantes que estão aqui, que tem que se conscientizar, que tem que pegar a mão e falar, nós vamos construir a nossa cidade. Enquanto não existe isso, enquanto nós ficarmos aí eu voltei no fulano de tal, ele que se vira, fulano de tal, fui lá na Santa Casa e ninguém me atendeu e tal. Nós temos que resolver tudo isso. E não é um prefeito, não é um vice-prefeito, não é um quadro de vereadores e os funcionários públicos que vão resolver. É a população de Itápolis. É uma consciência coletiva. Sem dúvida nenhuma. Agora, deixa eu perguntar, o senhor, dos 161 anos aí de Itápolis, o senhor são 70 e quantos anos, doutor? 75 anos. 75 anos aí participando aí da história de Itápolis. E o senhor é de um tempo que o advogado, ele, além de advogar, realizar o trabalho dele todo, ele acabava assim inteirando, né, a comunidade, lutando pelo bem da comunidade, fazendo várias coisas. E acabou que o senhor é aí uma figura nacionalmente conhecida, né, que trabalhou bastante em vários segmentos, ajudou aí no desenvolvimento não só de Itápolis, mas também do Brasil. Fala um pouquinho a respeito disso para a gente. Olha, eu quero dizer para você que eu me conscientizei da minha responsabilidade para com o meu país em 1985, quando nós estávamos, antes um pouco, quando nós estávamos naquela luta pelas diretas já. Eu fui orador lá em São Paulo, nas diretas já. Eu estava na faculdade, estava saindo da faculdade, estava num monte de coisa e tal. Eu saí da faculdade em 71. Depois voltei para a faculdade. Certo? Depois eu fui viver
a política de perto, conhecer tudo, o mundo político em Itápolis, em São Paulo, em Brasília, fora do Brasil e tal. Fui saber, fui aprender. Mas em 1984, se não me lembro, quando eu pedi para o senador Mário Covas se eu podia participar do seu gabinete em Brasília, que nós estávamos fervendo aquela questão da Constituição, uma nova Constituinte e tal, toda aquela história, a gente foi discutindo o que se colocava dentro da Constituinte, quais eram os direitos, não direitos e tal, tudo isso aí. Então, eu fui ouvindo paulista, carioca, mineiro, nordestino, amazonense, gaúcho. Então, a gente foi ouvindo cada segmento. A gente entrava no avião, tinha mais ou menos aí 300 e poucas pessoas, cada um de um local, a gente conversava com todo mundo, ouvia as histórias de todo mundo e a gente se vangloriava de colocar dentro do projeto de Constituição os nossos pensamentos, as nossas ideias. Isso foi avançando. Enquanto chegou em 88, que a gente colocou a Constituição, eu saí lá do plenário, foi vários dias, vai fazer tudo, Ulisses Guimarães vangloriando. Eu ouvi o deputado Ulisses Guimarães falar assim para mim, assim, faz 9 horas que estou sentado nessa cadeira, não fui no banheiro ainda. Então, tudo isso a gente foi vendo, olhando os senadores ali, os deputados, nós éramos auxiliares, né? E tudo isso a gente foi aprendendo, conhecendo, avaliando, e fomos sorridentes, conquistamos uma Constituição para dar no que deu hoje. Qual que é o sentimento, doutor? Frustração. Eu estou muito frustrado com tudo que está acontecendo. Se vocês perguntarem para mim hoje se eu voltaria para discutir uma Constituinte, voltaria para colocar no máximo 30 artigos. Esses 200 e tantos artigos da Constituição, gente, criou direito para todo mundo e todo mundo se acha no direito de interpretar a Constituição de acordo com o prato de comida que você come no dia, principalmente os ministros supremos. Sabe, você não pode pôr ministros no Supremo ideológicos. Aquele que tem uma ideologia marcante, aquele que pensa... isso não pode. Ministro do Supremo tem que ser como o presidente da República, votado pela população. Quer ser ministro? Vamos disputar a eleição. Vai lá, 8 anos. Tá. Elege como se elege o presidente da República, elege como se elege um governador, um prefeito, é assim que tem que ser. Porque não dá mais para acreditar nesse tipo de justiça. Não dá mais para acreditar nisso aí. Não existe, eu venho falando isso há muitos e muitos anos. Eu venho falando isso desde 1992, que eu venho falando que o sistema político brasileiro tem que mudar. Tem que mudar. Não dá mais para a gente acreditar que é verdadeiro esse sistema dos 3 poderes harmônicos e independentes. É tudo mentira. Tudo mentira isso, certo? Então, isso não existe e nós temos que mudar, criar um sistema totalmente diferente. Nós temos que ir para as ruas, não ter medo de ser preso e ir para a rua. A prisão foi feita para as pessoas que enfrentam uma situação, não foi feita para aqueles que ficam debaixo da cama, né? Isso eu já falei para o Alexandre de Moraes também, que isso não assusta. Agora, o doutor Laerte foi recebido, inclusive, né, através do trabalho dele, sempre muito dinâmico, pelo presidente, o ex-presidente da República, o Bolsonaro, né? O senhor foi lá com os clientes dele. Conta pra gente. Todos os presidentes me receberam, Zilda. Todos os presidentes me receberam, com exceção do Lula, todos os demais presidentes, até a Dilma me recebeu. Todos os presidentes, o Fernando Henrique me recebeu, o Michel Temer, a Dilma, o Bolsonaro. Quando os clientes pedem para a gente pedir uma audiência com o presidente da República, a gente pede uma audiência, né? A gente vai lá, pede, acha os caminhos e tal, e todos eles nos receberam com muita lianeza, com muita galhardia, com muita seriedade, nos atenderam, e o Bolsonaro nos recebeu com 836 produtores rurais que reivindicavam algumas coisas, os pequenos produtores que reivindicavam, e eles naquele ano estavam reivindicando os títulos de domínio das suas pequenas propriedades que tinham recebido do sem terra.
Então nós fomos lá e tal, ele nos recebeu e ele cumpriu o que falou. Ele deu a cada um das pessoas a escritura pública de domínio da gleba de cada um. O senhor, além de ser reconhecido aí nacionalmente como profissional, o senhor já conheceu o mundo, assim, teve contato e tem até hoje, né, com grandes figurões aí a nível nacional, da política, empresariado. Poderia ter ido embora, trabalhar para qualquer lugar do mundo. Por que, assim, continuar em Itápolis? Que amor é esse? Eu venho de uma família de 6 filhos e todos nasceram aqui. Nós crescemos, cada um fez uma opção. Meus irmãos, a maioria deles escolheu a medicina, né? Aliás, eu acabei de perder uma cunhada ontem, né? Médica. E todos eles começaram a deixar a cidade com 14, 15 anos para estudar fora. E no fim eu me vi assim, sozinho e meus pais. Eu vou deixar meus pais? Não posso deixá-los. Eu vou ficar com meus pais. Conversei naquele tempo, eu namorava a minha esposa, conversei com ela sobre tudo isso aí, e ela era uma funcionária do Banco do Brasil que queria crescer dentro do banco, e então nós íamos cercear o nosso desejo de ser alguém na vida, né? Por um lado, eu naqueles momentos, a pressão dos juízes que passaram por Itápolis era grande sobre mim para eu prestar concurso para a magistratura, o Dr. Maurílio Leite, o Zé Luiz Dias Filho, o Mohamed Amaro, o Jô Tatsumi. Mas eu fiquei pensando, avaliando, eu falei assim, por que mudar de Itápolis, né? Eu tenho 2 pernas, ando bastante, eu sei dirigir como ninguém, né? Não tem distância que me impede de ser tão culto como o paulistano, ser tão experiente como o rio-grandense. Então, fiquei aqui, fiquei com meus pais, curti meus pais por longos e longos anos, almoçava e jantava com meus pais todos os dias, tive uma família maravilhosa, meus filhos a vida toda viveram com os avós. Então eu acho que eu criei uma coisa maravilhosa, que é esse carinho que meus filhos têm pelos meus pais. Se eu tivesse ido embora, é o que meus irmãos reclamam hoje. O que os seus filhos falam dos avós, os meus irmãos falando, os meus filhos ficam ouvindo. Então isso me segurou, não é me segurou aqui, eu fiz essa opção, mas não impediu, Zilda. Eu sou dos 6 irmãos, um já desencarnou, eu sou dos 6 irmãos, o que mais viajo, o que mais ando. Eu estou aqui, estou em Mato Grosso, estou em Goiânia, estou em Brasília, estou em qualquer lugar do mundo, né? E não tenho medo de ir. E ainda eu vou com passaredo, que todo mundo fala que é passar medo, né? Mas nós viajamos e tal. E isso me ensinou o quê? Me ensinou a olhar como que você tem que tratar a sociedade, como que você tem que encarar a sociedade. Então agora eu vou entrar no tema que nós estamos discutindo, certo? Eu acho que ser advogado é uma dádiva de Deus. É a maior de todas as dádivas. Eu agradeço a Deus todos os dias Ele ter me dado essa oportunidade de ser advogado. Porque o advogado recebe na sua casa, no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, ele recebe uma pessoa odiando, criticando, falando, se achando cheia de direitos, e você fica ouvindo, fica ouvindo. Então essa pessoa é a mais desprezada do mundo, é aquela que tem lepra, leproso. Assim, totalmente, todos. Tanto aquele que fala que o cara roubou, como aquele que fala que sofre uma ação injustamente. Os dois lados chegam falando em ódio, em mágoa, em rancor e tal, e você fica ouvindo. E qual é a sua responsabilidade? É apaziguar. É ouvir, apaziguar, escutar. E depois, no primeiro momento, você não deve falar nada, porque o ódio que a pessoa está, você vai ouvindo, você vai escutando, dá muita atenção.
Então a pessoa vai se sentindo assim, atendida. A pessoa vai se sentir assim mais acolhida. Aí a hora que você começa a conversar com a pessoa, que os direitos dela são esse, que a outra parte tem esse direito, e que é preciso encontrar um consenso para poder não ter a controvérsia, para não ter o litígio. Então você vai conversando, os espíritos vão acalmando, vão abaixando, e raramente as pessoas vão partir para a guerra judicial. Porque eu pergunto para todo mundo, e eu falo isso abertamente para todos os juízes de direito. Se eu não consigo resolver a minha situação, como que eu posso pegar essa minha situação, essa minha vida, esse meu dinheiro, esse meu recurso, esse meu lado social, esse meu lado familiar e dar na mão de um estranho decidir por mim? Não pode, sabe? Porque o juiz é um ser humano como outro qualquer. Não muda absolutamente nada. Não é mais sábio, não é mais inteligente, não é mais nada, sabe? Ele é juiz. E o sistema político colocou o Poder Judiciário para dizer: o Poder Judiciário vai julgar as causas de todos os membros da sociedade. Mas eu não votei para isso. Eu não votei de 4 em 4 anos para falar isso. Certo? Não, mas você votou na Constituinte. Aí que é a minha decepção. Realmente na Constituição existe os artigos que falam do Poder Judiciário. Portanto, nós temos que, esse conceito de justiça tem que mudar. E a quem deve mudar é o advogado. Não tem outro segmento social que tem essa responsabilidade de fazer essas mudanças. O advogado tem que aprender a não litigiar. O advogado tem que voltar para os bancos de escola para aprender a amar, para aprender a respeitar, para aprender a abraçar, para aprender a ouvir, e não para aprender a odiar, se revoltar e ser corrupto. Chega disso. Nós estamos no momento em que o advogado tem a tarefa de conciliar. Por isso que eu defendo o sistema de conciliação, a arbitragem. O árbitro, ele não vai decidir. Mas o sistema de arbitragem chama para a mesa da negociação as partes. E ali, se tiver 2 advogados sábios, resolve toda a situação. Se tiver advogados que têm ódio, que têm mágoa, que têm rancor, que quer destruir o outro, aí é difícil. Por isso que nós temos que voltar para o banco de escola, para aprender a amar. Agora, é difícil isso, né? A gente vê aí alguns, né, advogados, os mais, principalmente aí mais jovens, que parece que é uma coisa inflamada, né? O negócio todo. Como que se faz para o pessoal? É só a experiência que vai fazer a grande maioria ter essa concepção? Não, eu acho que é a graduação, eu acho que é a faculdade. Eu acho que é a faculdade. As faculdades de hoje são ruins? São muito ruins. E muita faculdade? Muita faculdade, não tem uma faculdade boa, as universidades federais são ruins, estão ruins, sabe? Muito. A faculdade não leva conhecimento, não leva ensinamento. Hoje em dia já tem até a faculdade híbrida do direito, né? Então, tem todas essas coisas aí. Então, é a faculdade, porque todos os que estão formando, eles estão adquirindo, sugando o conhecimento, e ninguém abre as torneiras do conhecimento para esses jovens que estão no curso de graduação, entende? O advogado é diferente do médico. Diferente. O advogado recebe o seu cliente com ódio. Vamos supor o seguinte: o prefeito aumenta a taxa de água, o imposto. O advogado vai, a pessoa vai lá no advogado, entra com mandado de segurança, entra com isso, entra com aquilo, eu quero, parece que vai cair o mundo. Essa mesma pessoa fica doente. Aí chega lá no médico. Ai, doutor, meu coração tá assim, meu coração tá assim. Ai, doutor, senta aqui, eu não passo. Certo? Aí vai lá, examina, dá uma cibalena para ele, o melhor homem do mundo. Essa é a diferença entre o advogado e o médico.
O médico é o salvador e o advogado é o enrolador. E dá para viver sendo advogado sem ter muito inimigo? Zilda, eu tenho 50 anos de vida profissional. Eu fui um político ativo, né? Sou fundador de 2 partidos. E inclusive nacionalmente, Todos, né? todos na ata de fundação. Eu converso, né? Eu nunca tive um inimigo político. Eu nunca tive um adversário político. Eu tenho os meus conceitos, as minhas prioridades, os meus valores, mas eu converso com todo mundo, e isso desde que eu tinha meus 16, 17 anos de idade. Dá para conversar, dá para trocar ideia, dá para falar, dá para a gente divergir, sabe? Porque Com respeito dá para conviver. Eu acho que com amor, com lianeza, tudo na vida é bom senso. Tudo. Você me conhece há muitos e muitos anos. Tudo na vida é bom senso. Tudo. Certo? E eu falo sempre, a hora que você vai tomar uma decisão, você conta de 1000 para trás, a hora que você chegar no 0, você assina a decisão que você tomou. Certo? Porque senão não resolve. Todas as minhas ações que eu tenho que ajuizar, eu demoro 1 mês para ajuizar. Eu faço, deixo lá, no outro dia eu corrijo, no outro dia eu mudo, no outro dia não sei o quê. Na semana seguinte eu chamo o cliente, falo, pensando bem, analisando bem. Então, assim que a gente tem que ser, entende? Tem que avaliar por todos os lados aquilo que é melhor para o seu cliente e aquilo que é melhor para a sociedade. Se você for tomar uma medida a favor do teu cliente, mas que essa medida venha, por exemplo, desempregar 5 ou 6 pessoas que o seu cliente emprega, você tem que parar para pensar, achar uma outra solução, conversar com o seu cliente e expor. Você não está no mundo sozinho. Você está no mundo dentro de uma sociedade e nós temos que construir essa parceria. Agora, 7 vezes, eu acredito que foram 7 vezes que o senhor foi presidente da OAB aqui em Itápolis, 7? É isso? Não, foram 5 vezes. Como que é, assim, tipo, ter passado várias vezes pela OAB? Mudou muito, assim, tipo, o lance do pessoal tirar a carteira da OAB? A questão da gente ver essa desvalorização que a gente vê dos advogados hoje, é o capitalismo? O que acontece? O pessoal quer mais ganhar dinheiro do que lutar pela justiça? Eu acho que é a má formação profissional. Tudo esbarra na má formação. Então o problema são as faculdades. São as faculdades. Não haveria critério aí no caso? Não existe critério. Não existiu e não existe critérios. Eu acho que é a faculdade que causou todo esse dano que hoje está na nossa classe aí, né? Por outro lado, a OAB... Gilda, eu vou falar uma coisa para você. Acho que a única testemunha que tem é minha esposa. Eu nunca quis pertencer a nenhuma entidade assistencial. Itápolis tem quantas entidades? Várias, eu não sei de cabeça, o diretor sabe quantas aqui. Não sei quantas tem. Fui convidado, nunca quis. Por que que eu nunca quis? Porque forma grupos, forma rixas, forma rivalidades. Eu não. Eu sempre pensei assim, vamos ficar dentro da cidade. Aquela pessoa que pedir ajuda, se nós tivermos condições, vamos ajudar. Aquela pessoa que precisa de um abraço, de um sorriso, vamos estar lá perto dela. Agora, você pertencendo a uma entidade assistencial, ela faz um alarde, faz isso, faz aquilo, sai vendendo rifa, vou fazer o jantar. Não, nada disso. Se a pessoa que está com dificuldade, ela se sente envergonhada se você alardear a necessidade dela. Para com isso, não pode. Nós temos que construir, crescer, tanto materialmente, financeiramente, como espiritualmente, sendo parceiro dos membros da nossa sociedade. Não tem outro caminho. Por isso que eu falo para você o seguinte,
O advogado de hoje tem que ser um conciliador. Não pode mais existir, Zilda, essa controvérsia, essa rivalidade. O advogado tem que ser o primeiro juiz da causa para orientar, para encaminhar na conciliação. Então, mandando aqui um recadinho pessoal que está assistindo, né? A Cleide Chiquese, a Iracema Martoni, né? A Odila, o Antônio Giacomini. Inclusive a Iracema Martoni aqui mandou um recadinho para o Dr. Laerte, né? Admiro muito o senhor, o seu conhecimento, estudei com a sua esposa Marli. A esposa também influencia nesse posicionamento todo? O senhor é um exemplo aí, né? De casamento bem sucedido, tem os filhos, tem os netos. A mulher, existe aquela frase, né? Atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. É ao lado, né, doutor? Não é por trás, não, né? Não, é na frente, né? É na frente. Na frente. O homem sempre atrás, né? A mulher, se você não tiver uma esposa que seja parceira, que seja sua companheira, não adianta você. Eu sou muito família. Sou muito família. Eu acho que sem a família a gente não constrói absolutamente nada. Certo? E a minha esposa foi uma pessoa, e é uma pessoa, hoje está aposentada, né? Certo? Mas ela é uma pessoa que ela sabe dirigir, comandar, não precisa de mim para comandar o nosso lar, não precisa de mim para fazer isso ou aquilo, não precisa de mim para puxar a orelha dos filhos, não precisa de mim para nada. Eu chego de noite e falo assim, ó, você some, mas eu já fiz tudo isso. Então, era que ela quis dizer, assina embaixo, né? Então, a gente viveu. A Iracema realmente foi colega dela e tal. Mas ela, sabe, eu falo assim, tem pessoas que nasceram para comandar a sociedade. Tem pessoas que nasceram para ser comandadas. O que está errado é que as pessoas que nasceram para comandar a sociedade acham que pode ser o ditador da sociedade. É aí que está o problema. Aí que está o problema. Para quem não sabe, o Dr. Laerte falar aqui rapidinho, a gente tem que trazer ele assim cada vez um tema, porque ele é assim um poço de cultura, de informação, mas ele ajudou a fundar aí nacionalmente 2 partidos. Mas deixa eu concluir a questão dos advogados, que é importante. Eu acho que os advogados têm que começar a se preparar para um novo nicho de mercado, que é a conciliação. Os advogados, esses jovens advogados, de 100 anos para trás, até de 100 anos para frente, acho que já não é mais jovem advogado, né? Mas os advogados de 100 anos para trás têm que 2, 3 horas por dia voltem aos bancos de escola. Aí pode usar a internet, viu, Zito? Aí dá para usar. Dá para usar. Voltem e estudem a conciliação. A conciliação, o diálogo, a conversa. Estudem tudo sobre isso. Como que eu vou fazer para construir uma conciliação? Aí, daqui a pouco, daqui 5 ou 6 anos, o advogado que não for conciliador está fora do mercado. Está fora do mercado profundamente. Então, a conciliação, você tem que ter um senso de cristianismo importantíssimo, porque tem que saber perdoar, tem que saber retroagir, tem que saber abrir mão de alguns daqueles direitos que você fala que são seus, para que possa haver a conciliação. Certo? Então, essa é a questão que eu falo. Certo? Principalmente no direito de família. Principalmente no direito de família e no direito, nos costumes. Nós temos que haver uma mentalidade conciliadora. Doutor Laerte, mais uma pessoa aqui mandando um recadinho para o senhor, o Jaime Micheletti. Obrigado aí por estar conectado. Mandando aí um forte abraço para o Laerte. Parabéns pelos seus posicionamentos. O Jaime é uma das pessoas mais cultas de Itápolis. Ele é acima da média. Ele é acima da média em termos de inteligência. Ele é um empresário bem-sucedido, vencedor, traz consigo uma família, traz consigo um pai, uma mãe. O pai já desencarnou, mas traz consigo a mãe, a Ive, que é a esposa dele, os 3 filhos, o irmão com a esposa. É uma família que trabalha
tomam café junto da manhã e trabalham o dia inteiro junto. É um empresário bem-sucedido, tem quase 1.000 alqueires de cana hoje. Então, esse é um exemplo. É um conciliador. Se você procurar o Jaime, eu vou falar uma particularidade do Jaime daqui a pouco, se você procurar o Jaime para te ajudar, ele nunca vai falar não. Você sabia que o Jaime, uma vez ou duas vezes, uma vez a cada 2 meses, ele leva os filhos para almoçar no domingo lá no asilo? Então, para você ver. Faz o bem em silêncio. Silêncio. Então, são pessoas assim. Então, eu estou falando, nós advogados, nós temos que nos preparar para uma mudança radical da sociedade. Ninguém vai querer mais ódio, ninguém vai querer mais revolta, ninguém vai querer mais nada. E tudo isso é a nossa responsabilidade. Então, aqui o nosso diretor, perguntar aqui para o João Valentim, que está aqui acompanhando o pessoal, que está conectado, vendo aqui essa entrevista, mandando perguntas. João Valentim, quer fazer também alguma pergunta específica aqui? Eu quero fazer um comentário. Hoje, nessa noite, vou falar aqui, você depois fala para o pessoal que não deve dar para ouvir. Vamos ouvir aqui e já vamos repassar para o pessoal. Um programa gostoso de assistir, eu considero esse como o programa onde nós estamos aprendendo. Esse é um programa de extrema qualidade. Perfeito? Você quer aprender? Porque aqui estamos passando uma paz, uma segurança muito grande e tal, extremamente gostoso. É o programa da aprendizagem. Perfeito? Então tá aí, ó, João Valentim fazendo aqui, dando a opinião dele, que esse é um programa de aprendizagem. Muito gostoso, muita paz. E realmente, né, o Laerte aqui é um poço, como eu disse, um poço de conhecimento, de sabedoria, que a gente espera que possa voltar mais vezes aqui e falar pra gente sobre muitos assuntos, porque ele é aí, ó, né, além de ter colecionador de arte, né, já viajou o mundo, conhece muita coisa, ajudou a fundar os partidos, tem, assim, opiniões bastante importantes e construtivas a respeito do desenvolvimento de Itápolis em vários segmentos. Não dá para falar tudo de uma vez só, né, doutor? É difícil, né? É difícil. Mas eu falo para vocês, eu acho que está quase na hora de encerrar, né? Eu falo para vocês o seguinte: não critiquem, não falem dos outros, não sejam donos da verdade e nem sejam juízes, não julguem. Isso eu falei, esse foi o grande tema de minha vida encarnada com a minha tia Yolanda. Ela era meio autoritária, uso meia, mas era totalmente autoritária, ela criticava, ela falava não. Tia, toda pessoa tem o seu livre-arbítrio. É melhor ser da religião católica do que ser ateu. É melhor ser presbiteriano do que ser ateu. É melhor ser evangélico do que ser ateu. É melhor ser anglicano do que ser ateu. Nós não somos o dono da verdade, minha tia. Nós não somos o dono da verdade. Nós somos apenas os mensageiros das palavras de Deus. E as palavras de Deus são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que todos esses segmentos religiosos que cristãos seguem. Então todos eles são o quê? São os mensageiros das palavras de Deus. Não somos só nós, todos eles. Você pode prestar bem atenção, que você vai em qualquer um dos cultos, falam de Jesus, falam de Deus, falam de Cristo, falam do quê? Falam do amor. Pouco importa se no dia a dia eles falam, nos templos falam isso, e no dia a dia não fazem. Para mim pouco importa. O que importa para mim é dizer que eles tiveram a oportunidade, como eu tive e tenho, de ser um servo sobre as ordens de um ser maior que é Deus. Se nós não aprendermos isso, que a gente está evoluindo espiritualmente dentro da sociedade, aprendendo com a sociedade, a gente não vai a lugar nenhum. Por isso, eu não sou nenhuma dessas religiões que eu citei. Eu sou espírita, né? E todo mundo sabe disso. Mas eu amo a cada um dessa religião, porque falam de Deus e de Cristo. A verdadeira religião é o amor e a tolerância. O amor às pessoas e a ajuda ao seu semelhante.
Agora a gente tem aqui mais gente acompanhando, conectado no De Frente com Isilda Reis, essa mega entrevista gostosa. A gente agradece aí o pessoal mais uma vez. Tem mais recadinho aqui, ó. A Valquíria Aravecchia tá mandando um abraço. Boa noite. Sabe as palavras de um advogado bem sucedido. Recadinho da Valquíria Aravecchia aqui pro Dr. Laerte Biasotti. O Antônio Sérgio Oliveira também mandando aqui, ó. Seu Laerte Dante Biasotti, pessoa que eu admiro muito, né? E a Iracema Martoni mandou de novo aqui que aprendeu muito geografia com a dona Yolanda Santoro. É verdade, é verdade, verdade. Bom, com relação à Valquíria, ela é minha informante oficiosa, né? Ela cada mês eu vou lá, tal, ela me deixa menos feio, né? Então eu vou lá, tal, ela fala e tal. E como fala, PH. Laerte, o PH mandou um abraço, certo? E eu, para sintonizar o que é PH, eu demoro aí uns 2, 3 segundos, né? Que é o Paulo Hilário, né? Então, essa Valquíria, ela que estava para os 2 filhos dela e tal, cheia de dengo. Aí quando ela ganha uma orquídea, deixa a orquídea para todo mundo ficar olhando. Nossa, quem é um admirador, um namorado e tal. Essa é a Valquíria, certo? A Valquíria é um amor de pessoa, eu tenho que agradecer muito. Trata o carinho com que ela sempre nos recebe lá na clínica Polineri, né? Na clínica lá, tá certinho e tal e tal. O outro é o nosso, o Sérgio. O Sérgio é espetacular, né? Ele está sempre aí nas festas, tá sábado lá no jantar da OAB, ele estava presente e tal. Então são pessoas que estão perto da gente, né? E que quando você faz a tua oração, você pede o que para Deus? Você pede para Deus cuidar da gente e das pessoas que vivem ao nosso entorno, não é? Então, essas pessoas todas, aliás, a cidade de Itápolis está dentro do nosso entorno, né? Por isso que a gente está sempre conversando com todas essas pessoas e tal, e nós estamos aprendendo diariamente. Ô Isilda, eu vou te dizer uma coisa. De 2 vezes, 3 vezes por semana, nós almoçamos fora, eu e minha esposa, a gente sempre prefere. Eu vou fazer propaganda aqui agora. Nós vamos lá no Som Dimas almoçar e tal, né? E eu estava saindo do Som Dimas, o caminhão do lixo estava descendo. Um menino sorridente, pegando as coisas, sorrindo, sorrindo. Eu falei assim, me conta dessa felicidade. Me conta da... O menino virou para mim e falou assim, é ver as pessoas. Um menino de 21, 22 anos, lá no caminhão do lixo. Eu fiquei parado olhando, falei, gente do céu, olha que lição de vida, né? De vida. É isso aí. Não se espera, né? Não se sabe de onde vem, mas vem. Olha aí, quando eu comecei no jornalismo, aqui uma última constatação aqui, a gente pode passar um pouquinho o horário, né, diretor? Quando eu comecei no jornalismo, eu tinha de 12 para 13 anos. Eu lembro que um dos meus mestres no jornalismo, né, foi no jornal Progresso, aquela coisa toda. Depois acabei indo para a Rádio Difusora e eu ouvia muito falar do Dr. Laerte, mas morria de medo, assim, né? Tipo, parecia aquela coisa, né? Dr. Laerte Biasotti. Mas morria de vontade de conhecer, de aprender, que a gente sempre aprende muita coisa, né? E eu acabei tendo mais contato com o Dr. Laerte, acabei conhecendo ele depois de um certo tempo já, eu acho que já fazem uns 30 anos que eu conheço, e não era assim, tipo, não era aquele monstro sagrado que a gente tem que ter medo, não dava nem para conversar, morria de medo que pudesse ser assim, né? Na verdade é uma pessoa super simples. Como é que foi, assim, como é que faz, qual que é o segredo para a gente crescer, se tornar uma pessoa com esse reconhecimento todo que o senhor tem nacionalmente e manter essa humildade, né, de quem vai no sítio, cuida lá dos bichinhos, né, anda a cavalo, tem hortinha, como é que é isso? E esse amor por gente, né? Isso aí eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, né? É difícil, eu acho que o berço. Meu pai, minha mãe, meus tios foram muito importantes na minha vida e foram os meus mestres, né? Eu aprendi muito com meu pai e aprendi muito com meus professores. Eu entrei, sabe por que eu entrei? Em 1954, eu entrei para a escola. Não tinha creche, não tinha essas coisas todas. Naquele tempo não tinha nada disso, né? Eu tinha 6 anos. O meu irmão mais velho, 4 anos mais velho que eu, ele entrou na faculdade, na escola com 7 anos.
E quando meu irmão entrou na escola com 7 anos, eu tinha 3 anos. Aí eu perguntava para minha mãe assim, por que ele vai na escola e eu não posso ir? Briguei, 4, 5. Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe foi lá falar com o diretor. A diretora, a dona Lourdes Pero Rondelli. Olha, meu filho quer entrar na escola. Mas quando ele tem 6, não pode. Não tem jeito. Ele fala. Então vou colocar ele como ouvinte. Tá bom. Entrei no Valentim Gentil. Minha primeira professora foi a dona Enide Koch, certo? E a minha primeira diretora foi a dona Lourdes Pero Rondelli. Entrei como ouvinte. 3 anos depois alcancei meu irmão. No ano seguinte passei meu irmão. Certo? Saí do Valentim Gentil com 17 anos, diretamente para a faculdade. Em 1967, tinha 5 faculdades de Direito no estado de São Paulo, e eu passei no vestibular das 5 faculdades de Direito, sem nunca pegar um livro na mão para estudar, só olhando nos olhos dos professores. E prestando atenção. E quem foram meus professores? Nery Lutaif, Hendricas, Marina Pascal de Micali, Enide Koch, Lourdes Pero Rondelli. Só gigante. Só gigante, só eu ficava olhando. E por que é que eu fiz isso? Porque eu, com 14 anos de idade, eu falei para o meu pai e para minha mãe, eu preciso arrumar um emprego, certo? Mas que emprego? Eu falei, não sei, eu vou sair para a rua, vou pedir um emprego. E fui trabalhar no fórum, de faxineiro. Para os cartórios, naquele tempo os cartórios, muito melhor, né? Tudo junto. Então eu trabalhava para todo mundo para ganhar uns trocadinhos. E fui crescendo. Com 16 anos o juiz me chamou e falou assim, você vai ser escrevente em audiência. Com 18 anos, na eleição do Tarquínio Belentani, eu fui o escrivão eleitoral, porque não tinha outro. Não é porque não tinha outro. Então eu fui aprendendo, conhecendo. Os juízes me chamavam e falavam assim, pega o carro, nós vamos pescar. Ele levava todos os cambada de bêbado lá que estava lá junto com ele. Mas eu era o motorista, não podia beber, não podia comer, eu era o motorista deles. Então eu chegava às 4 horas da manhã, pegava o pessoal no colo, colocava dentro da casa deles. Eu tinha 17, 16 anos de idade. E isso foi uma sala de aula que nunca ninguém vai ter igual. Porque eu saí, por exemplo, o doutor Heitor Reale e a dona, qual que era a mulher dele? Foi minha professora de inglês. Ele chegava para mim assim, quando chegava mais ou menos dia 12, 13 de dezembro, ele falava, Laerte, vamos para a praia. Eu falei, doutor, não vamos para a praia. Mas, doutor, eu não tenho nem shorts, não tenho dinheiro, não tenho nada. Vamos para a praia. Aí que eu fiquei aprendendo que eu ia ser o babá dos filhos dele na praia. Mas estava na praia, estava bom, Tava né? na praia, estava bom, mas aí eu fui aprendendo. Mas aprendi muito com o Heitor. Por quê? Porque eu sentava do lado e ficava ouvindo a conversa dele. Ficava ouvindo a conversa dele. Então as coisas foram crescendo. Então quando eu comecei a crescer, conhecer, quando eu assumi a presidência da OAB, eu tinha 31 anos de idade. Calcula só, um menino, 31 anos de idade, assumiu a presidência da OAB. A OAB era Itápolis, Ibitinga, Tabatinga, Iacanga, Nova Europa, Taquaritinga, Santa Adélia, Borborema, Novo Horizonte, Urupês, eram 11 cidades. Eu era o presidente de tudo isso aí. Eu visitava os advogados todas as semanas. Ia em cada cidade, visitava, conversava, e a gente trocava ideia e falava qual a dificuldade sua, e tal, e tal. Tem uma passagem maravilhosa em Novo Horizonte. A OAB em São Paulo manda um ofício e fala assim para mim, Laerte, você vai a Novo Horizonte e caça a carteira do fulano de tal. Eu falei, você é o presidente e você tem esse dever. Eu cheguei na casa da pessoa, eu tinha uma missão a cumprir. A pessoa me recebeu no escritório dele, assim, com o revólver em cima da mesa. Falou assim para mim, você caça a minha carteira, eu vou me suicidar porque eu tenho 3 filhos para criar. Eu fiquei olhando aquilo, olhando aquilo lá. Eu falei, vamos fazer um acordo, eu e você. O quê? A partir de hoje, todas as suas petições você encaminha para mim, eu vou analisar
e você não precisa contar para a tua mulher e nem para o teu cliente. Eu vou analisar, para você não fazer mais os erros que você cometeu agora. Eu vou analisar, certo? E você me dá esse revólver, que isso aí não é para homem. Isso aí é para fraco. E fraco você não é. Levantei, peguei a ordem de São Paulo, rasguei em pedaço, joguei no lixo, peguei o revólver dele, levantei e falei, amanhã cedo eu te espero você no meu escritório. Você pode ir lá que eu vou pagar o combustível do teu carro, mas você me treva todas as dúvidas que você tem dentro do teu escritório. Todas as dúvidas. Para você vai crescer, vai educar teus filhos, seus filhos vão crescer, vão virar homem. E esse assunto, outro dia lá em Novo Horizonte, ele chegou e falou assim, falou para mim assim, já está aí com seus 70 e poucos anos de idade, falou, Laerte, não esqueço nunca mais disso aí. Então, são decisões que você tem que tomar. E a humildade, a tua humildade, né, que muita gente de repente não conhece, a humildade dele é que faz ele ser essa pessoa grandiosa, que quem não conhece fica até com medo de chegar perto. A Valquíria, inclusive, era velha, que falou aqui, mandou uma mensagem, que ela também tinha muito medo do Dr. Laerte. Hoje ela é a única que pega no pé dele. É verdade, né? Aí, ó. É verdade. Olha aqui, a gente está aqui com o João Valentim emocionado, né, João? Emocionado, porque quem não conhece realmente o Dr. Laerte não sabe a grandiosidade desse homem, viu, gente? Não é que eu sou uma pessoa que não costuma agradar ninguém. Inclusive, levo muito puxão de orelha dele, né? Já aprendi muita coisa, continuo aprendendo. Mas olha, porque sagitariano, aquela coisa, né? Quanto mais você recebeu, mais você tem que dar. Quanto mais você teve a oportunidade de conhecer, de aprender, mais você tem a responsabilidade de entregar. Certo? Então, se eu tive ao longo de toda essa encarnação, todas essas benesses que Deus me deu, que eu citei aqui, tem muitas outras coisas que eu esteja esquecendo, eu não posso guardar para mim. Eu tenho que entregar para todos. Eu tenho que fazer com que todos também tenham essa mesma oportunidade. Se eu tive diversas encarnações anteriores e fui aprendendo, errando, e cheguei aqui agora. E eu tenho essa obrigação de falar para as pessoas assim, gente, vamos parar de guerrear e vamos construir uma sociedade respeitando a individualidade de cada um. Eu tenho que falar. Certo? Tá vendo? Então, esse é o motivo pelo qual me incentiva a continuar conversando com todo mundo. Gente aqui agradece mais uma vez a presença aqui do Dr. Laerte Dante Biasotti, na esperança de que ele volte outras vezes. Eu prometo que eu vou ficar só num tema, viu, doutor? Não vou ficar assim saindo fora, porque muita coisa boa ele tem aí para ensinar pra gente, para falar, principalmente a respeito da história de Itápolis. Daqui a pouquinho Itápolis está aí comemorando seus 161 anos. A gente espera, inclusive, a gente está fazendo... Chegando, agora vou para finalizar aqui, chegando a um mês aqui do De Frente com Isilda Reis, um teste que a gente espera que continue aí, né, firme, né, João? Muita gente pergunta, João, é difícil de trabalhar? É nada, é outro também grandioso, você entendeu? Ser humano grandioso, batalhador, guerreiro, de luz. A gente espera aí que essa parceria continue e lembrando que a gente está fazendo, o João está até preparando um material, uma série de documentários especiais a respeito dos 161 anos de Itápolis. Vamos mostrar aquilo que o Mais Itápolis, que o João começou lá, né? Aquele propósito, que o Mais Itápolis mais gosta de fazer. Que é mostrar as coisas boas de Itápolis. Mérito dele aí que começou. Então vão ser 5 documentários, né, João? Mostrando, né? Mais Itápolis, não. Mais Itápolis, tudo de bom, 161 anos. E a gente espera que o senhor possa até dar umas dicas aí pra gente de matéria, viu? O que for do meu conhecimento e do interesse da prioridade da matéria, eu estou à disposição. Por último, eu quero dizer, Zilda, que eu vou dizer para todo mundo aí que nós estamos chegando no mês de setembro de 2023, o ano que vem nós vamos ter eleição municipal. Eleição é o ano que vem. Nós estamos em 2023. Nós temos um ano ainda de mandato do atual prefeito. Não vamos guerrear. Os vereadores têm que parar, se conscientizar, abraçar, porque se nós
atrapalharmos as prioridades do atual prefeito, amanhã esse prefeito estará na oposição e ele também vai se achar no direito de atrapalhar as prioridades do futuro prefeito, que talvez possa ser esse que hoje está atrapalhando. Então tem que pensar tudo nisso. Hoje a população escolheu o atual prefeito. Ele foi eleito pela maioria. Então, tem que ser respeitada a vontade da população. Daqui um ano tem eleição. Quem tem vontade de ser candidato a prefeito, venha expor as suas ideias. Venha construir o seu programa de governo. Mas agora não. Agora é hora de todo mundo se unir para a gente construir um pouco daquilo que é o nosso sonho de viver em sociedade. Mais uma vez aí, obrigado pela tua presença. Espero que o senhor volte aqui de novo e a gente liberando aí os microfones para o seu recado final, pessoal que está aí conectado, acompanhando. Bom, eu quero inicialmente agradecer a Isilda, o Valentim, o menino ali e tal, pela oportunidade que me deram de eu trazer um pouco da minha experiência de vida, dizer para vocês do amor que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelas minhas noras, os netos, dizer muito obrigado aos meus clientes. Muito obrigado mesmo. Porque se não fosse eles, eu não estaria aqui hoje. Obrigado pela confiança, pela credibilidade, obrigado por estar sempre perto de mim, me pedindo explicações, me incentivando a estudar. Os meus clientes chegam com as suas histórias, com as suas questões e me obrigam a estudar. E eles esperam eu concluir os estudos para depois a gente achar uma solução. Então, obrigado aos meus clientes e quero de público deixar muito obrigado à minha família, meus parentes, os meus pais que estão no plano espiritual. E nós passamos uma semana triste, né? Nós acabamos de perder uma irmã, a esposa do meu irmão Lineu faleceu segunda-feira e a gente está muito entristecido e aborrecido com tudo isso. Mas agradeço muito à sociedade de Itápolis por ter recebido a mim e a minha família, por ter abraçado a todos nós. Nós agradecemos muito, eu agradeço muito à OAB, que me deu a oportunidade de eu ficar perto de todos os advogados. E esse meu aconchego a esses advogados faz com que a gente fica ouvindo, porque os advogados acham que a gente sabe muito. Então fica ligando, perguntando, ouvindo, e isso a gente trava um diálogo, uma conversa. E isso é muito bonito, né? Eu gostaria que tivesse até mais que umas 5 ou 6 ligações por dia, né? E eu quero também agradecer os funcionários da UAB. Essas pessoas que trabalham na UAB, que a hora que eu ligo lá, parece que eles querem se desdobrar para me atender e tal. E eu não sou ninguém, eu apenas sou uma pessoa que busco a amizade desses funcionários, muitos deles do meu tempo, né? Mas agradeço muito também os funcionários do fórum que sempre me atenderam com muito carinho. Enfim, a todas as pessoas que estão perto da gente. Muito obrigado por vocês permitirem que eu conhecesse um pouco de cada um de vocês e esse conhecimento eu assomasse para eu ter a experiência que eu tenho hoje. Isilda, eu só tenho experiência. Sabedoria ainda está longe. Muito obrigado. Aí, ó, obrigado mais uma vez, obrigado a você que está aí conectado no De Frente com Isilda Reis. Lembrando para vocês ficarem aí, ó, conectados de olho no Mais Itápolis, que o João Valentim logo logo vai estar aí divulgando esses especiais em comemoração aos 161 anos de Itápolis. E quem quiser garantir o espaço por um pacotinho assim, preço mega promocional, né, João, de lançamento, fica ligado, hein, gente, porque o João já vai logo logo divulgar para vocês e vale a pena, hein? É um documentário magnífico, são 5, vai utilizar drone para mostrar, sabe, Itápolis, assim, a zona rural, a cidade, as coisas bonitas. Enfim, é só coisa bonita mesmo. Tudo o que o Mais Itápolis sempre mostrou para vocês, desde que começou na iniciativa aí do João, do Lucas, do Léo, depois do Vandão que chegou aí pro time, só coisa boa, bonita. Gente, obrigada, semana que vem a gente volta. Continue conectado, mandando sugestões. Fiquem com Deus e quarta-feira a gente está aqui de novo.